Estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar de um processo que pode ser o lado mais positivo do cenário internacional que nós estamos assistindo hoje. Aliás, um cenário cada vez pior, né? Nós vamos tratar da questão dos BRICS. O que são os BRICS? O que significa? Ele tem alguma relação com a perspectiva de um multilateralismo? Ele vai ter retaliações dos Estados Unidos por tentar um pouco mais de autonomia no comércio? Como é que vai ser tudo isso nesse cenário de hoje, tão conturbado em nível internacional? Bom, para tratar disso, nós convidamos um especialista, que eu vou apresentar para vocês agora. Quero apresentar o Paulo Borba Casella. O Paulo graduou-se em Direito, fez doutorado, fez livre docência em Direito Internacional na USP, fez mestrado também em Comércio Internacional, Direito do Comércio Internacional na Universidade de Paris, Nanterre, é professor titular do Direito Internacional Público na USP, foi vice-diretor da Faculdade de Direito da USP, chefe do Departamento de Direito Internacional e Comparado, e ministrou cursos de Direito Internacional, História e Cultura em várias capitais importantes, em Haia, Berlim, Macau, Paris-Sorbonne, Pantheon, Estrasburgo, enfim. É presidente do IDIRI, Instituto de Direito e Relações Internacional e Relações Internacionais de São Paulo, coordenador do GBRICS, Grupo de Estudos sobre BRICS da USP, e também do Núcleo de Estudos Internacionais da USP. Paulo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Vai ser uma satisfação poder contar com a sua contribuição para que a gente possa entender, afinal, que significado tem hoje, nesse cenário internacional, o Brasil se engajar numa articulação como essa, que são os BRICS. Eu queria começar perguntando para você, Paulo, o que são os BRICS e que histórico fez com que ele viesse a existir? Muito bem. Antes de mais nada, cumprimentar o Silvio e os ouvintes. Essa iniciativa do Le Monde Diplomatique Brasil, eu gosto muito, já fui publicado por vocês e gosto muito da linha editorial e de trabalho do Le Monde Diplomatique. Os BRICS começam meio por acaso, a gente pode dizer, quando em 2008, 2009, depois de serem mencionados num artigo do Jim O'Neill, um especialista do mercado financeiro, falando em países monster countries. E ele cria essa sigla para designar Brasil, Rússia, Índia e China. Inicialmente era BRIC. Foi depois, parece que os países gostaram da ideia e fazem reuniões de cúpula anuais e muitas reuniões técnicas em nível ministerial ao longo do ano. Na primeira cúpula de 2009, os países, então, se colocam embaixo dessa sigla, do BRIC, e em 2011, na reunião de cúpula em Sanya, na China, a África do Sul passa a integrar esse grupo. E daí passamos a ter o S no final dos BRICS. Essa construção é curiosa pelo seguinte: os BRICS não são uma organização internacional. Eles não têm personalidade jurídica internacional, não há um tratado fundador dos BRICS. Mas os BRICS criaram uma organização internacional. Isso foi decidido na reunião de cúpula de Fortaleza, em 2014, o novo Banco de Desenvolvimento, que tem sede em Xangai, e a atual presidente é a ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff. Então, a primeira coisa a se ter em conta é que os BRICS têm uma atuação colegiada, conjunta, coordenada, mas eles não são uma organização internacional como a ONU, a OEA, o Mercosul e tantas outras, e eles têm uma proposta de necessidade de fazer algumas mudanças
no sistema internacional criado pós-Segunda Guerra Mundial, principalmente o Fundo Monetário Internacional e o Grupo Banco Mundial. Não é por acaso que eles criam um novo banco de desenvolvimento, ou seja, enquanto não se fazem as mudanças necessárias no FMI e Banco Mundial, nós criamos um outro banco de desenvolvimento que pode ter uma atuação internacional mais consentânea com o mundo de hoje e não tanto com o mundo de 80 anos atrás, de 1945 para cá. Essa acho que é a primeira coisa para a gente levar em conta, que o BRICS tem essa particularidade, começa com 4, África do Sul passa a participar a partir de 2011, depois, em 2024, ingressam mais 6 estados, e, além disso, é criada uma categoria de estados associados ou estados parceiros, com mais uma dúzia de estados. Então, quando falamos em BRICS, começa com 4, passa a 5, atualmente são 11, e mais uma dúzia de parceiros que têm uma possibilidade de virem a participar de uma maneira mais plena. Aparentemente tem mais 30 que estão querendo entrar, né? Quer dizer, por que tem tanta disposição de se somar aos BRICS, esses países todos? Veja, o simples fato de você colocar alguns números, nós temos mais de 30% do PIB mundial, nós temos mais de 30% da população mundial, só a China e Índia já são quase 3 bilhões. Então, os BRICS ganharam uma visibilidade que os tornam quase incontornáveis. Nós temos um caso de um convite que foi recusado de maneira bastante abrupta, quando a Argentina do Milei disse não e nem disse obrigado, disse que não interessava participar. De resto, como você lembrou, tem uma fila de espera de gente vários governos, vários países que disseram, sim, nós gostaríamos de participar. Paulo, isso é uma aposta no multilateralismo? Sim, eu acho que sim. E é como você dizia, nós temos um cenário de crise e de deslegitimação, ou seja, de ataques contra instituições internacionais que têm uma enorme importância. Apesar das críticas que são feitas, a Organização das Nações Unidas é fundamental e que ela fosse preservada e reforçada, em vez de ser atacada, seria importante. Quando nós vemos os desmandos praticados pelo atual governo dos Estados Unidos, tanto com relação à guerra na Ucrânia, sendo solidário com o agressor e ameaçando o agredido, ou seja, os Estados Unidos se aliando à Rússia e criticando a Ucrânia. Os Estados Unidos apoiando incondicionalmente os crimes cometidos pelo Estado de Israel, em Gaza, na Cisjordânia, e também hostilizando sacerdotes e religiosas cristãos na cidade de Jerusalém. E nesse contexto, então, de descrédito e de ataques ao direito internacional e às instituições internacionais, o BRICS se põe como uma outra voz, independente dessa hegemonia dos Estados Unidos e da Europa Ocidental. Então, claramente é uma defesa do multilateralismo e uma voz que se contrapõe aos desmandos muito preocupantes e muito graves que nós temos assistido acontecer e continuam. Paulo, na minha ignorância, né, o sistema das Nações Unidas está sendo bombardeado pelos Estados Unidos, né? Ele se retirou do financiamento da ONU, ele tem questões com a OMC, Sim. ele, enfim, quer dizer, não está apostando mais na construção de um mundo multipolar, né? E isso significa um sacrifício das instituições de Bretton Woods. Nesse sentido, o BRICS está substituindo ou não?
Substituindo, eu não diria, Silvio, mas o BRICS se põe como uma outra voz. Além do que você mencionou de retração no financiamento da ONU, os Estados Unidos também se retiraram da Organização Mundial da Saúde e, portanto, deixarão de pagar a sua cota-parte, que era importante. E o governo da China já disse que, então, nós faremos um aporte de 500 milhões de dólares para a Organização Mundial da Saúde, que desempenha um papel fundamental no monitoramento e na comunicação de informações sobre doenças. Então, o simples fato de haver a CID, a Classificação Internacional de Doenças, chamar todas as doenças pelo mesmo nome no mundo todo, e também o fato de ter uniformização de procedimentos de prevenção e de tratamento. Então, independentemente de simpatias políticas mais à esquerda ou mais à direita, a Organização Mundial da Saúde desempenha um papel de interesse público mundial. E é uma estupidez um país se retirar da OMS. Isso, os ataques à ONU e também os ataques frontais a todo o sistema da Organização Mundial do Comércio, com a imposição de tarifas unilaterais, que violam o que foi construído ao longo de décadas. E, principalmente, todos esses ataques contra instituições e contra o sistema normativo internacional, cometidos pelo atual governo dos Estados Unidos, são prejudiciais para o mundo todo e são prejudiciais para os próprios Estados Unidos. E isso já começam a aparecer os efeitos. Então, há um aumento de preços, aumento de inflação e uma situação em que eles estão se enfraquecendo e acelerando a sua decadência. Uhum. Paulo, eu fico pensando o seguinte, quer dizer, é uma articulação mais política do que qualquer outra coisa, o BRICS, né? Porque se ele não tem uma formalidade, é a vontade, é o projeto que está se desenhando. E eu não tenho clareza do que o BRICS faz de fato, né? O que ele faz? Veja, o BRICS tem o que é mais aparente, são as atas finais das reuniões anuais de cúpula, e agora no mês de julho teremos a próxima. Então você pode fazer uma comparação com o que é colocado nas atas finais das reuniões de cúpula desde 2009 até que já está disponível a de 2024. Elas cresceram não só em termos de parágrafos e de palavras, mas também cresceram em termos de abrangência e de assuntos abordados. Então, o BRICS tem, como você bem assinalou, um papel de coordenação política. Então, essa é a primeira. Mas, além das atas finais das reuniões de cúpula, há mais de uma centena de grupos de trabalho em nível ministerial e em nível técnico, que se reúnem ao longo do ano, às vezes presencial, às vezes virtualmente, remotamente, e trabalham com um leque muito variado e relevante de assuntos. Questão de economia verde, a questão de sustentabilidade, cooperação em matéria de educação, cooperação em matéria de universidades, há um fórum para promoção do papel das mulheres dentro do BRICS, há think tanks que reúnem, então, outras entidades de pesquisa, de lobby, de debate de diferentes países. Então, é mais de uma centena de grupos de trabalho que fazem relatórios e proposições, algumas das quais são depois refletidas nas atas finais das reuniões de cúpula. Então, há um BRIC que a gente enxerga, que é o mais visível com as reuniões anuais dos chefes de Estado, e há um BRIC que fica submerso com todos esses grupos de trabalho que preparam informações, sugestões para
desenvolver atividades em campos específicos que podem ter relevância. Um dos quais é a questão justamente do meio ambiente e da sustentabilidade, o que se liga com uma agenda com a qual o Brasil tem trabalhado bastante. Felizmente, no atual governo, nós voltamos a defender e trabalhar com a proteção do meio ambiente, e aí nós temos uma confluência entre a agenda do Brasil, sediando a COP30 no final do ano em Belém do Pará, e a reunião dos BRICS, que tem essa pegada, tem essa menção de meio ambiente e sustentabilidade. Então, aí você vê uma parte dessa agenda que está recebendo publicidade e divulgação. Você está trazendo uma coisa muito interessante, porque, em geral, as avaliações sobre a COP30 não são das melhores, assim, em termos de expectativa de resultados, né? Quer dizer, os Estados Unidos saiu do Acordo de Paris, quer dizer, nós temos uma Europa muito mais comprometida em se armar do que a financiar a sustentabilidade. E, de fato, quer dizer, a possibilidade de que a COP30 tenha um maior significado está dependendo um pouco dos BRICS mesmo, não é? Quer dizer, dessa articulação que olha para o multilateralismo e que olha para as questões gerais, tentando coletivamente enfrentá-las. Eu tenho uma pergunta, quer dizer, você acha que, por exemplo, a questão do financiamento da sustentabilidade ambiental vai partir mais dos BRICS na reunião da COP30? Eu acho que isso é muito possível. Vamos esperar novembro acontecer a COP30 e daí a gente pode até voltar a conversar. Acho muito plausível que isso ocorra. Nós vemos os Estados Unidos, como você disse, trabalhando contra a Europa, que tinha, a União Europeia, que tinha uma agenda ambiental bem estruturada, está em retração nesse momento, enfrentando não só a questão da defesa, mas também questionamento por partidos de direita e de extrema-direita que acham que o meio ambiente é um discurso da esquerda e que há outras prioridades a gerenciar, e isso cria um cenário preocupante. Exatamente essa preocupação nós vemos na reunião desta semana, na Conferência Internacional dos Oceanos, em curso na cidade de Nice, na França. Então, o fato de ter 50 países já é significativo, mas o documento precisa de 60 ratificações para entrar em vigor. Basta lembrar que uma importante codificação, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982, que foi alcançada, aquele texto, depois de 9 anos de negociação, de 1973 até 1982, levou depois mais 12 anos para entrar em vigor. Ela só entra em vigor em 1994, quando se completam 60 ratificações. Apesar da preocupação do governo da França e do governo da Costa Rica, que são os co-organizadores dessa reunião da semana em Nice, já termos 50 estados é um número importante. Ainda faltam 10 para que esse instrumento entre em vigor. Então, essa reunião de Nice e a preocupação de que não houvesse um esvaziamento diante da ausência hostil dos Estados Unidos e de um menor engajamento por parte da União Europeia, parece estar também colocada em relação à COP em novembro próximo. Uhum. Paulo, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos, tá? Muito bem. Eu quero trazer uma questão muito delicada que eu acho que está envolvendo a polarização que hoje os Estados Unidos está buscando nas relações internacionais, né? Quer dizer, os Estados Unidos congelaram
os fundos de reserva da Rússia, em dólar, do Irã, não é? Quer dizer, da Venezuela, né? Esses dólares que são as reservas dos países, os Estados Unidos falou, não devolvo, não dou mais. Vocês são contra mim, então eu não brinco mais desse jeito, né? Quer dizer, isso gera uma instabilidade enorme em relação ao uso da moeda do dólar, né? E a gente vê o BRICS começando a ensaiar o uso de moedas nacionais para fazer o comércio, e houve também um desinvestimento no dólar da parte de vários países. Como é que você vê essa questão? Veja, quando o governo Trump ameaça sobretaxar em 100% os países que ousarem utilizar outra moeda que não o dólar no seu comércio internacional, é uma bravata, como tantas outras, e é inútil, porque isso já está acontecendo, e como você menciona, eu acho que essa tendência tende a se acentuar. Exatamente essas medidas atrabiliárias, essa confusão feita pelo atual governo de janeiro para cá, faz com que a China e também o Japão estejam descartando parte das suas reservas em dólar e passando a utilizar outras moedas. No caso da Rússia, desde a invasão da Ucrânia e o início dessa guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia em fevereiro de 2022, a Rússia recebeu sanções e se viu excluída do Sistema Internacional de Compensação e de Pagamentos. O SWIFT, embora tenha sede na Bélgica, é, na prática, controlado pelos Estados Unidos. Então, a Rússia, excluída do Sistema Internacional de Pagamentos, do SWIFT, precisou fazer o seu comércio internacional em outras moedas. Então, a Rússia já teve de fazer e faz o seu comércio internacional em outras moedas. Se ela não pode vender para muitos países da Europa Ocidental, ela tem vendido petróleo para a China e para a Índia, e depois esse petróleo russo comprado pela Índia é vendido pela Índia a outros países. Então, a situação de outras moedas no comércio internacional, além do dólar, já está colocada. E não adianta ter ameaças do governo americano, porque isso já está acontecendo. E na medida em que eles têm esse tipo de atitude, como você lembrava de reservas de países que estão nos Estados Unidos e eles disseram que não pretendem deixar que o dono do dinheiro use, seria como se você brigasse com o gerente da sua agência do banco e o gerente dissesse, a partir de agora você não tem mais acesso ao seu dinheiro e à sua conta. O que é, dentro de um sistema interno consolidado, você vai ao judiciário e vai até a polícia, se for o caso. No sistema internacional, o judiciário internacional funcionaria se todos concordassem. Então, os Estados Unidos, trabalhando violentamente contra a Organização Mundial do Comércio, enfraquece algo que sempre os beneficiou e do qual eles foram promotores engajados durante décadas. Essa situação atual somente acentua a tendência de distanciamento do dólar em relação a muitas operações que os estados podem fazer. Como você dizia, usando as próprias moedas nacionais como unidade de conta, e depois você liquida aquelas operações de importação de um lado e de exportação do outro e faz compensação, e pode haver pagamentos que circulem daí dentro do próprio país. Então, o Brasil exportou e importou para a China ou para um outro país, você pode fazer os pagamentos acontecerem em moeda nacional entre operadores que estão no mesmo país, ou em uma moeda neutra, ou de um dos dois, ou uma terceira moeda, usada simplesmente como unidade de conta em operações de comércio internacional. Então,
ameaças do governo Trump ou não, o comércio internacional está num processo de utilização mais ampla de outras moedas e unidades de conta. E isso parte de um cenário criado pelos próprios norte-americanos. Uhum. Tem uma curiosidade, que é uma amenidade no meio da nossa conversa, né? Que é o fato de o mandato da presidente Dilma ter terminado e o Putin ter convidado ela para continuar como presidente dos BRICS, né? Como é que você vê esse gesto do Putin? Veja, tem uma razão prática. A Rússia está numa situação de quase isolamento no contexto internacional. Ter uma presidência russa do Banco dos BRICS neste momento seria muito negativo para o banco. Essa proposta do governo russo agrada o governo brasileiro, que se põe com uma atitude mais favorável em relação à Rússia no momento em que eles estão muito isolados no mundo, e permite, tendo uma presidente brasileira do novo Banco de Desenvolvimento, uma pessoa que enfrente menos rejeição do que um cidadão ou uma cidadã russa na presidência do banco, na atual conjuntura, inexoravelmente enfrentaria. Paulo, o que vai acontecer com essa fila que quer entrar no BRICS, hein? Quer dizer, vai todo mundo entrar? Vai ser um ônibus? Como é que é isso? Esse é o problema de você... Então, que haja interessados é uma boa coisa. Que entre todo mundo de uma vez é uma outra coisa, porque você precisa ver se consegue fazer funcionar. Então, agora há pouco eu mencionava para você mais de uma centena de grupos de trabalho que se reúnem ao longo do ano. Isso os 5 vinham conseguindo manter, inclusive durante a pandemia, fazendo reuniões remotamente. Foi possível manter a maior parte da agenda dos BRICS funcionando. Esse é um trabalho que justamente o GBRICS, o grupo de estudos sobre os BRICS da USP, que eu coordeno, nós somos mais de 30 pesquisadores e pesquisadoras, e a gente faz esse trabalho de monitoramento dos vários acordos e debates setoriais que estão em curso. Os 5 novos, e depois mais a Indonésia, ainda não conseguem, ainda não estão presentes e atuantes em todo esse mais de 100 grupos de trabalho. Então, Etiópia, Egito, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Irã e também a Indonésia, agora, mais recentemente, estão se engajando nesse grande número de grupos de trabalho em áreas muito diversificadas. Para os 12 associados ou parceiros, isso ainda é mais incipiente. Então, você deixar entrar, como você brincou, um ônibus de novos estados, pode criar uma perplexidade e uma certa descompasso na atuação desses grupos de trabalho. Então, é bom que tenha outros estados interessados, mas é importante que essas novas ampliações sejam feitas num ritmo que não comprometa a proposta de trabalho e o funcionamento desse colegiado, que justamente é relevante na medida em que ele apresente resultados. Porque boas ideias de cooperação e de integração, nós na América Latina temos várias. Isso começa logo depois das independências, com o Congresso Anfitriônico do Panamá, de 1824. E muito antes da Europa falar em cooperação e integração, as conferências pan-americanas e depois a Organização dos Estados Americanos
dão um parâmetro de atuação coordenada na região. Por outro lado, nós temos várias tentativas de construção de acordos regionais que ficaram muito aquém do que seria desejável. A ALAUC, Associação Latino-Americana de Livre Comércio, de 1960, 20 anos depois foi substituída pela ALAD, a Associação Latino-Americana de Desenvolvimento e Integração, de 1980, iniciativas regionais como o Pacto Andino, depois chamado Comunidade Andina, o Mercosul, desde 1991, com Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai. Essas construções, nenhuma delas alcançou plenamente o que seria desejável. A ideia continua a ser boa. O que faltou? Implementação. Então, é importante que o BRICS avance, mas é importante que isso não seja feito numa velocidade que impeça os recém-chegados de efetivamente participarem, porque senão acaba atropelando a construção de um canal de diálogo e de atuação coordenada que pode funcionar de maneira relevante. Veja quantos anos leva cada Estado candidato a ingressar na União Europeia. Alguns deles cozinhados durante décadas, como uma forma de dizer talvez você não seja tão bem-vindo, como a Turquia, depois de décadas de espera, deixou claro que então eu não brinco mais, eu desisto de tentar fazer parte desse clube. Isso em relação aos BRICS, nós temos já colocado esse desafio, fazer os novos, os recém-chegados, participarem tão plenamente quanto possível do conjunto de atividades em curso nos BRICS, além dessa parte mais visível, que é a ata final da reunião anual dos chefes de Estado. Paulo, eu noto assim com surpresa que, por exemplo, a Europa não está presente, né? Quer dizer, nós estamos falando de uma articulação do sul global ou nós estamos falando de uma articulação que se desloca para o leste? Veja, eu acho que é mais sul global, mas tem também essa vertente. Então, o BRICS agora, com África do Sul, Etiópia e Egito, são 3 africanos. Com a Indonésia, nós temos nos países árabes, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, temos o Irã, que é muçulmano xiita, enquanto a Arábia Saudita é muçulmano sunita, e eles não têm uma boa relação bilateral. É algo para se ver como pode funcionar nos BRICS, Irã com Arábia Saudita, e você pode fazer um paralelo que os BRICS seriam um pouco comparável ao que foi o movimento dos não alinhados no período da Guerra Fria. Então, enquanto havia o bloco ocidental, Estados Unidos, Europa Ocidental, um bloco liderado pela União Soviética, alguns participando que queriam, outros participando à força, nós vemos aparecer a iniciativa dos não alinhados. Começa com o então presidente da Iugoslávia, o Josip Broz Tito, e Gamal Abdel Nasser, e o Jawaharlal Nehru da Índia, com um discurso de nós não temos alinhamentos automáticos com nenhum dos 2 blocos e, portanto, podemos escolher os nossos interlocutores, os nossos parceiros comerciais e com quem nós queremos fazer acordos e alianças. O BRICS tem essa pegada, essa orientação de nós não temos um alinhamento automático. Há críticas que são feitas ao governo dos Estados Unidos, aos governos ocidentais. A China se colocou de uma maneira onde os Estados Unidos estão dizendo que eles se retraem, o governo chinês tem dito, então nós participaremos, aportaremos então dinheiro para a Organização Mundial da Saúde e vamos marcar presença em outros cenários, inclusive
mostrando a sua inconformidade e contra o genocídio em curso em Gaza, despejando de avião ajuda humanitária para a população que está sendo submetida à fome como arma de guerra. Isso é uma violação brutal e grave do direito internacional vigente, e isso não pode ser chamado de antissemitismo, porque não está em discussão todo o povo de Israel. É uma crítica ao governo de extrema-direita que está cometendo de maneira contumaz e sistemática graves crimes, genocídio, crimes de guerra, crimes contra a humanidade, tortura e tratamento desumano e degradante e uso da fome como arma de guerra. Isso é criminoso e tem sido praticado com apoio dos Estados Unidos, que fornece cerca de 70% dos armamentos, e da Alemanha, que fornece um percentual relevante de armamentos para Israel também. Quando a China diz, vou despejar ajuda humanitária, e se bombardearem alguns dos nossos aviões, é guerra. Foi silêncio total da parte do governo de Israel. É muito mais fácil eles se fazerem de valentes com um veleiro com civis desarmados, tentando simbolicamente levar ajuda humanitária para Gaza. Daí eles são chamados de o iate dos influencers, e que estavam lá só para fazer selfies, porque quando a China disse isso é inaceitável, Gaza é dos palestinos e eles estão sendo submetidos à fome numa escala insuportável. E despejam ajuda humanitária, dizem que retaliarão se houver qualquer ataque. O governo de Israel não se pôs em confrontação com a China. Essa voz ser ouvida é importante, porque é inaceitável o que o governo americano tem feito, sendo conivente e apoiando os crimes cometidos pelo atual governo de Israel. Muito bom. Nós vamos fazer um segundo intervalo e já voltamos. Tá bem. Paulo, o Brasil não está perdendo peso nos BRICS com essa adesão de tantos outros países? Porque no começo eram 5, não é? Então ele estava no protagonismo de começar a armar a própria proposta dos BRICS e tal, mas hoje a gente vê que tem muitos outros países que estão presentes, não é? E que talvez a importância do Brasil tenha se reduzido, né? Veja, você tem toda a razão. Isso... E essa conta é fácil de ser feita, porque você tem, de um lado, o PIB da China é igual, é um pouquinho maior do que a soma do PIB de todos os outros BRICS, inclusive dos novos parceiros associados. Então, numa certa medida, o BRICS é a China mais o resto. Com certeza, o Brasil perde protagonismo quando eram 4 ou depois 5, em relação ao fato de ser um país que significa quase metade do território da América do Sul, 47%, e quase metade da população da América do Sul. Agora nós somos uma economia relevante no mundo, mas é no meio de 20 e poucos estados, e numa situação em que a China sozinha pesa tanto quanto todos os outros juntos. Então, eu acho que o Brasil pode ter o seu protagonismo com iniciativas como estamos vendo no momento. Então, o fato de ter, ao mesmo tempo, a presidência rotativa dos BRICS e a realização da COP30 dá ao Brasil espaço para fazer avançar uma agenda de proteção do meio ambiente e de sustentabilidade. Ao mesmo tempo que se tem assinalado que o Brasil manda
sinais trocados, tem uma certa ambiguidade em ser um engajado defensor do meio ambiente, da sustentabilidade no plano internacional e contradições no plano interno, como aumento de desmatamento e a questão de autorizar a exploração de petróleo na foz do Amazonas, na divisa, na fronteira do Brasil com a Guiana. Então, essa situação cria uma certa linha cruzada, uma certa confusão na voz do Brasil sendo ouvida fora. Por outro lado, é com iniciativas como essa que o Brasil pode marcar presença, e o Brasil, que nunca foi e nunca pretendeu ser uma potência hegemônica, nem militar, nem econômica, sempre soube trabalhar a diplomacia. Uma boa tradição diplomática que o Brasil parece que aprendeu com Portugal, que sempre foi um país pequeno e sempre soube se defender diplomaticamente, e tem uma tradição que é muito respeitada, inclusive não só no contexto interamericano, mas também no mundo. Então, essa tradição de diálogo e de construção de consenso mediante um trabalho diplomático de qualidade, o Brasil pode ter um canal para manter a sua presença. Mas, sem dúvida nenhuma, o BRICS, com 20 e poucos estados, dá menos espaço para o protagonismo do Brasil do que era o BRICS com 5. Uhum. Vamos falar do banco, o novo Banco de Desenvolvimento. Que tamanho ele tem? O que ele tem financiado, hein? Veja, ele foi criado no primeiro momento com a ideia de aportes equivalentes de cada um dos 5. Então, para a África do Sul desembolsar os 20% foi muito mais pesado do que para a China desembolsar 20% do capital, o que era para a China é o troco da pinga. Para a África do Sul, era um investimento. Além do capital, tem também a possibilidade de outros países participarem. Então, você não precisa estar no clube dos BRICS para você ser sócio do banco. E uma outra característica interessante é que o novo Banco de Desenvolvimento, ou o Banco dos BRICS, como muitas vezes é mencionado, pode também financiar projetos em terceiros estados. Então, não é só para uso interno, que ele só pode financiar dentro dos países que participam do BRICS ou dos países que participam do capital do banco. Então, essa é uma ideia de você ter projetos de financiamento de desenvolvimento. A gente pode fazer um pouco a comparação, então não é por acaso que o novo Banco de Desenvolvimento não é substancialmente diferente do Banco Mundial. O Fundo Monetário Internacional é mais uma questão de pedir socorro para problemas de liquidez e de fluxo financeiro dos estados. O Banco Mundial, assim como o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, ou o nosso BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento, tem a ideia de que aportes feitos a projetos que sejam viáveis, em que haja controle da implementação, podem trazer um retorno não só para o país onde aquele projeto é implantado, mas também capacitar o país a interagir e gerar riqueza, gerar comércio, gerar serviços e produtos que podem depois circular em outros mercados. Então, essa é a ideia do novo Banco de Desenvolvimento. Ele é um agente que pode contribuir para promover desenvolvimento e entendimento entre os países, reduzindo tensões e contraposições de posições econômicas, mas é principalmente um símbolo do BRICS assinalar, enquanto não reformamos como deveriam ser reformados Banco Mundial, FMI e outras instituições multilaterais pré-existentes,
nós trabalhamos com o nosso banco, que pode ter o seu capital aumentado, pode ter outros sócios participando, mas tem já uma agenda interessante. Então, mas você veja que, por exemplo, quando o financiamento vem do FMI, quando vem do Banco Mundial, historicamente a gente tem acompanhado que isso vem com condicionalidades, né? Quer dizer, o controle que os Estados Unidos exerce sobre esse sistema multilateral, o FMI, o Banco Mundial, tal, impõe uma política que favorece o chamado imperialismo, né? Deixando o Sul na sua condição de desindustrializado, de um fazendão para servir aos países do Norte, não é? Quer dizer, como é que você vê isso? O novo Banco de Desenvolvimento também impõe condicionalidades? Veja, isso sempre acontece, né? Quando você quer fazer um financiamento, os bancos geralmente emprestam para quem não precisa, ou para quem, precisando, tem boas condições de garantir aquele financiamento que você pleiteia. Qual a diferença principal entre o novo Banco de Desenvolvimento e as instituições criadas após o Acordo de Bretton Woods em 1944? Os Estados Unidos se arrogavam o direito de exigir, por exemplo, cláusulas democráticas dos países para receberem financiamento. Era uma forma de ingerência nos assuntos internos dos estados, dizendo: nós podemos não emprestar dinheiro para quem nós acharmos que não é suficientemente democrático na opinião e avaliação do governo dos Estados Unidos, o que é muito enviesado por vezes, porque para os amigos tudo, para os inimigos a lei. E, às vezes, eram países que não tinham tais credenciais democráticas, mas eram amigos dos Estados Unidos e, portanto, podiam ser mais facilmente financiados. É claro que alguma seletividade aparecerá em outros bancos também. Não estou dizendo que o novo Banco de Desenvolvimento seja perfeito, mas pelo menos ele tem menos escancarada essa discricionariedade em relação a emprestamos para quem nós gostamos mais do que para quem nós gostamos menos. Então, essa situação, eu acho que é uma credencial que pode levar a uma maior visibilidade e uma atuação mais relevante em escala mundial para o novo Banco de Desenvolvimento. Muito bom. Nós vamos fazer um último intervalo e já voltamos. Olhando para frente, com toda essa adesão ao novo Banco de Desenvolvimento, ele vai se tornar o maior banco de desenvolvimento do mundo? Veja, eu acho que esse é um palpite que a gente pode voltar a conversar daqui a algum tempo. Eu acho que há um volume de dinheiro e de projetos que pode ser direcionado para o novo Banco de Desenvolvimento que o torne muito maior e mais relevante do que ele é até agora. Se pode chegar a ser o maior, é algo que não temos como adivinhar no momento. Mas eu acho que é principalmente importante que o novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS, exista e opere com independência em relação aos critérios que sempre nortearam as instituições tradicionais criadas pelos acordos de Bretton Woods, o Fundo Monetário Internacional, o Grupo do Banco Mundial e mesmo o Banco Interamericano de Desenvolvimento. O Brasil foi beneficiário de projetos financiados pelo BID, mas é também uma alternativa ter o novo Banco de Desenvolvimento como uma opção quando um Estado quer pleitear
dinheiro para uma obra de médio e longo prazo que pode contribuir para o desenvolvimento nacional. Paulo, nós estamos chegando ao fim do nosso papo. O tempo vai rápido, o papo está bom. Eu queria fazer uma última pergunta para você. Como é que você vê a capacidade dos BRICS influenciarem a COP30? Veja, como você disse agora há pouco, com a ausência hostil dos Estados Unidos, com uma certa retração da União Europeia, acho que os BRICS naturalmente tendem a ter protagonismo na COP30. Eu diria que o Brasil está apostando nisso. A visita de Estado do presidente Lula à França, a participação dele na Conferência dos Oceanos, é uma forma de sinalizar que precisamos cuidar da agenda ambiental e cuidar do planeta não é só uma escolha, é um imperativo para toda a humanidade. E nessa situação, então, procurar ter interlocutores da Europa e especificamente da França, e de uma certa forma o presidente Macron já sinalizou que pretende retribuir a gentileza que o Lula compareceu vindo à COP30 em novembro em Belém do Pará. E acho que os parceiros do BRICS estão nessa linha também de dar algum apoio para o Brasil, e nisso eles podem marcar presença e marcar uma posição independente em relação aos desmandos que têm sido feitos trabalhando contra a agenda ambiental por parte de alguns governos de extrema-direita. Muito bom. Eu quero agradecer muito ao professor Paulo Borba Casella por esse papo esclarecedor sobre os BRICS e agradecer também a você que nos assiste. Muito obrigado. Semana que vem tem mais.